Olá, vamos dando continuidade ao sistema respiratório, a parte de fisiologia, e vamos falar um pouco da respiração externa, né, essa relação. A função respiratória, recordando mais uma vez, ela vai se processar mediante três atividades distintas: ventilação, perfusão e difusão. Então, para aqueles que ainda não massificaram essa informação, a ventilação ela é efetivamente, através do qual o ar da atmosfera chega aos alvéolos. Já a perfusão é o processo pelo qual o sangue venoso procedente do coração chega aos capilares dos alvéolos. Temos aí um fluxo sanguíneo pulmonar. E a difusão é o processo em que o oxigênio contido nos alvéolos passa para o sangue, ao mesmo tempo em que o gás carbônico contido no sangue passa para os alvéolos. E aí nós temos efetivamente a função respiratória externa e a troca desses gases. Falando da difusão pulmonar, nós temos uma unidade respiratória que ela é formada pelo bronquíolo respiratório, alvéolo e capilares sanguíneos. As paredes alveolares elas são extremamente finas, com uma extensa rede de capilares intercomunicantes. Importante lembrar que mesmo que nós tenhamos essa rede de capilares onde praticamente uma hemácia passa por essas estruturas, nós não temos a saída da hemácia da estrutura, no caso do sistema circulatório, que é um sistema fechado. Importante lembrar isso. Se ocorrer uma saída, nós temos aí uma hemorragia. A troca de gases entre o sangue e o ar alveolar ocorre através da membrana alvéolo-capilar das porções terminais dos pulmões. Estas membranas, no seu conjunto, são denominadas de membrana respiratória. Aqui nesta nossa imagem, nós podemos observar aqui, a estrutura de um capilar, a hemácia passando e ocorrendo as trocas. A cavidade alveolar, o oxigênio chegando na hemácia, e aqui também nós temos, o gás carbônico saindo desta hemácia. A hematose efetivamente é a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Então, quando nós inspiramos, nós aumentamos a pressão de oxigênio, essa concentração, e logo esse oxigênio se difunde para o sangue, para a corrente sanguínea. Ao entrar na corrente sanguínea, a hemoglobina ela vai capturar esse oxigênio e ao mesmo tempo está liberando o gás carbônico, que vai para a cavidade alveolar. No sangue, o oxigênio vai para os tecidos do corpo, onde a pressão é maior que a pressão das células. A diferença de pressão faz com que o oxigênio ele se solte da hemoglobina e se difunda para dentro das células. Porém, parte desse oxigênio não é liberado exatamente pela afinidade que existe entre hemoglobina e oxigênio. Então, erroneamente nós pensamos, uma hemácia carregando uma molécula de oxigênio. Entretanto, o que nós temos de informação? A hemácia ela possui aproximadamente 250 milhões de hemoglobinas. Cada hemoglobina dessas tem a capacidade de se ligar a quase 4 moléculas de oxigênio. Então, a capacidade de transporte de uma hemácia é em torno de 1 bilhão de moléculas de oxigênio. Então, a quantidade de oxigênio ela é uma quantidade muito grande, isso para uma hemácia. Então, as hemácias elas estão em um trabalho contínuo com várias. Então, você tem a liberação de moléculas de oxigênio durante essa caminhada por toda a estrutura corporal, ao mesmo tempo que vai recebendo também gás carbônico. Mas ainda fica um oxigênio residual, como nós vimos aí anteriormente. Em contrapartida, há uma pressão muito intensa de gás carbônico no interior das células, em virtude do metabolismo celular. O gás carbônico ele se difunde para dentro do sangue, e na medida em que esse oxigênio vai se desligando de moléculas de hemoglobina, a hemoglobina vai se ligando a moléculas de gás carbônico, formando a carbohemoglobina.
Um grande volume de gás carbônico também vai reagir quimicamente com a água, formando um ácido, formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele é prejudicial ao nosso corpo. Como o ácido carbônico se trata de um diácido, ele libera hidrogênio. Ele ioniza o hidrogênio formando um íon bicarbonato. Esse hidrogênio ionizado será capturado pela hemoglobina, que passa nesse instante a soltar aquele oxigênio residual. Esse oxigênio residual ele vai em direção aos tecidos, aumentando a concentração de oxigênio nos tecidos e nas células. O organismo, além de transportar o gás carbônico, ele também forma dois compostos, que são a hemoglobina reduzida e o íon bicarbonato. Assim nós temos a formação de um sistema tampão para poder manter o equilíbrio do pH sanguíneo. Isso é muito importante em relação a pacientes que estão acamados. O controle respiratório desse pH nem pode se tornar, nem ter uma acidose, nem ter uma alcalose. E essas características elas podem ser controladas por meio da questão respiratória. Um paciente que tem limitações na sua função respiratória, ele vai manter uma alta concentração de gás carbônico. Assim pode ter um aumento do ácido carbônico. Então esse controle respiratório ele pode influenciar dentro desse sistema tampão, prejudicando. Daí uma necessidade de você aumentar a quantidade de oxigênio que esse paciente possa estar recebendo. Além disso, também pode acontecer dessa concentração de ácido carbônico aumentar devido a alguma patologia ou a questão alimentar. Então, geralmente, no centro hospitalar, em um hospital, um paciente acamado, nós temos que ter aí esse devido cuidado também. Geralmente, essa avaliação, esse controle, está direcionado principalmente à fisioterapia. Porém, é importante que os profissionais da enfermagem conheçam tudo o que está acontecendo com aquele paciente. Nesta imagem nós temos aí, a chegada do oxigênio, Nessa imagem nós temos a chegada do gás carbônico, a representação da hemácia, aqui o sangue como um todo, e aí esse gás carbônico reagindo com a água, formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico liberando um íon de hidrogênio que vai se ligar à hemoglobina e também formando o bicarbonato. Portanto, a camada de sangue que se distribui pelos capilares pulmonares é extraordinariamente fina, da espessura apenas de uma hemácia. A troca gasosa ela é muito rápida, em torno de 0,5 segundos, e esse ar inspirado rapidamente permite que o oxigênio vá chegar às hemácias praticamente de forma instantânea. Em 1 minuto, a capacidade do organismo é de captação de 250 ml de oxigênio e eliminação de 200 ml de gás carbônico. O pulmão tem capacidade para oxigenar até 30 litros de sangue venoso por minuto, se necessário, para poder suprir o organismo. Como em condições normais apenas de 4 a 5 litros por minuto através do coração, verifica-se grande reserva do pulmão para condições do exercício físico. Por fim, a questão do controle respiratório. Esse controle respiratório ele é realizado por uma estrutura que está presente no nosso bulbo. Então, o centro respiratório ele está presente no bulbo. Então, é importante que você recorde a estrutura do sistema nervoso, em que a porção do bulbo ela está dentro dessas funções relacionadas ao ritmo respiratório e outras funções. Esse ritmo respiratório
ele pode ser alterado tanto de forma indireta quanto de forma direta. A ação indireta, queda da quantidade de oxigênio no sangue. Então nós teremos receptores nas paredes das artérias que mandam impulsos para o centro respiratório localizado no sistema nervoso central, especificamente no bulbo. O bulbo, o bulbo estimula os músculos intercostais e o diafragma, e aí nós temos a aceleração, dos movimentos respiratórios, aumentando aí essa frequência respiratória. A forma direta é devido ao esforço físico. Na medida em que o indivíduo faz um determinado esforço físico, aumenta a tensão de gás carbônico nos vasos que irrigam o bulbo, e o bulbo envia impulsos para os músculos intercostais e também o diafragma. Temos aí a finalização dessa fisiologia respiratória. As dúvidas que surgirem, anotem. Podem ver quantas vezes vocês desejarem o vídeo. Espero que vocês possam encaminhar dúvidas que a gente possa estar conversando e aí esclarecendo todas as informações das quais ainda ficam obscuras dentro das mentes de vocês. E então estamos juntos e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.